Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Aquele dedo no like se vocês gostarem desse vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Ative o sininho para você receber novas notificações sempre quando eu postar vídeo, quase todo dia tem vídeo aqui, certo? Pois bem, meus amigos, então a discussão de hoje vai ser interessante, tá? Vai ser mais um daqueles vídeos polêmicos, tá? Que com certeza muitos religiosos vão se ofender por aí, certo? Então eu quero fazer uma discussão rapidinho sobre esse artigo recente que saiu da Isto É, que diz assim, ó, olha só que sugestiva essa matéria. Astrônomos indicam que passagem estranha da Bíblia pode ser verdadeira. Trecho referente à batalha no livro de Josué poderia ser explicado pela ocorrência de um eclipse solar parcial. Ou seja, aqui eles já cagaram o negócio todo e eu vou explicar pra vocês o porquê nesse vídeo. Por que essa explicação aqui ela põe o modelo globular em mal de lençóis? Ou seja, essa explicação aqui vai fazer o pessoal dar tiro no próprio pé no modelo que eles defendem, certo? Mas isso aí a gente vai discutir ao longo do vídeo. Então, interessante, né? Astrônomos indicam que a passagem estranha da Bíblia pode ser verdadeira? Por que será que ela é estranha? Né? Uma pergunta, né? A gente tem que, né, começar a fazer essas perguntas desse tipo e analisar. Por que será? Né? Por que essa passagem da Bíblia é considerada estranha para a ciência? Porque para mim, Lucas, eu falo por mim, tá? Na minha pessoa, eu não creio que essa passagem seja estranha. Para mim, essa passagem ela é tão normal, tá entendendo? Ela é tão possível de se acontecer e eu vou explicar para vocês nesse vídeo em qual modelo que ela é possível. Então vamos lá, galera. Bom, então presta atenção. Então aqui eles já vão começar com aquela lavagem cerebral básica de sempre, né? Para induzir o leitor a pensar que a Bíblia ela não pode ser usada para dar respaldo científico de nada, tá entendendo? Então eles vão dizer aqui, ó, boa parte do que está escrito na Bíblia não pode ser levado ao pé da letra, mas pelo menos algumas passagens, aparentemente inexplicáveis à luz da ciência, podem ter sido mesmo reais. Ou seja, isso aqui, desculpa, conversa fiada. Essa parte aqui, ó, aparentemente inexplicáveis à luz da ciência. Não, esse termo tá errado. O termo correto deveria ser inexplicáveis à luz do modelo da Terra bola molhada giratória. Aí estaria correto. Inexplicáveis à luz da ciência, acho forçado. Inexplicáveis à luz de um modelo. Tá entendendo? Inexplicáveis à luz do modelo que a ciência pensa que é real. Tá entendendo? Inexplicáveis à luz de um modelo atual que não bate com a realidade que é usado pela ciência. Aí sim, esse termo estaria mais correto, né, aqui nessa matéria, né? Pois bem, uma delas no livro de Josué, que diz o seguinte, ó, que é esse versículo do capítulo 10, versículo 13. Sol, fique parado sobre Gibeão, e você, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol parou, e a lua parou, até que a nação se vingou de seus inimigos. Então, esse versículo aqui é bastante interessante. E o porquê que o pessoal está dizendo aqui que boa parte do que está escrito não pode ser levado na Bíblia? Porque eles sabem que a descrição da Bíblia sobre a forma da Terra é se referindo a um modelo cosmológico que bate de frente com o modelo da ciência atual. Então é por isso que eles tentam te induzir, por isso que eles tentam colocar essa lavagem cerebral na cabeça das pessoas de que a Bíblia ela não pode ser usada para respaldo bíblico, Bíblia é figura de linguagem, os profetas que escreveram não tinham conhecimento de ciência e por aí vai, né? Tá entendendo? Então, galera, isso aqui mostra pra gente que os caras estão admirados com essa passagem bíblica, tá? E isso aqui nos mostra que a ciência ela não consegue explicar isso aqui, ela não tem uma explicação lógica e plausível para isso aqui. Porque isso aqui, se vocês forem parar para pensar, esse acontecimento ele detona o próprio modelo heliocêntrico. Ou seja, você vai ter que chegar a justificativas absurdas, que é o que eles fazem, eles dão justificativas que são absurdas, né, para tentar tampar esse furo, para tentar explicar isso convincentemente no modelo, né, do globo, que é o modelo que eles pensam ser um modelo real. Mas agora, se a gente aplicar a literalidade desse texto, se a gente aplicar uma literalidade para esse texto aqui e tentar interpretar isso à luz de um modelo cosmológico alternativo, que é um modelo plano, o que eu mais faço aqui no canal é combater os modelos. Se a gente pegar e jogar para o modelo de terra plana, esse entendimento fica muito mais fácil e esse fenômeno é muito mais fácil de ter ocorrido. É muito mais facilmente compreensível, tá entendendo? E lógico de se acontecer em um modelo de terra plana.
Por isso que eu falo, certas coisas, galera, não, tipo assim, você não consegue explicar com o modelo do globo. E é o que muitos cientistas não percebem, tá entendendo? Mas é muitas das vezes pelo dogma, os dogmas que a ciência moderna tem, tá entendendo? Que direciona a comunidade científica para uma determinada direção. Os caras só pensam em produção, só pensam em publicar artigos, etc e tal. E aí, por aí vai, tá entendendo? Mas eles não estão enxergando a realidade da forma como ela deve ser enxergada, tá entendendo? É isso que eu tô falando. É por isso que eu falo, tentar pegar esse acontecimento e encaixar no modelo do globo, como muitos religiosos fazem, né? Tentar pegar esse versículo, tentar pegar a Bíblia para dizer que a Terra é um globo, desculpa, é dar tiro no próprio pé. É por isso que eu falo, se o modelo do globo é tão bom, por que, que os próprios cientistas não conseguem explicar isso aqui convincentemente? Ah, será que é porque o modelo do globo ele tá tão bom assim? É uma pergunta, né? É uma pergunta aí pra gente pensar, certo? Bom, então, nessa parte aqui eles já vão estragar tudo. Nessa parte aqui eles vão dar tiro no próprio pé. Por quê? Porque eles vão vir com uma justificativa que esse fenômeno foi um eclipse. É como eu tô falando, se você afirma, se você querer jogar para esse lado e querer usar eclipse para justificar isso, você vai ter que mexer em toda a mecânica celeste, você vai ter que mexer no próprio modelo do globo, tá entendendo? Para justificar isso aqui. Aí eles vão dizer que já havia sido demonstrado que nenhum eclipse total ocorreu naquela região, né, do Oriente Médio, durante o período de tempo potencial para a batalha. E no entanto a equipe acreditava que poderia estar se referindo a um eclipse parcial. Mas no meu ponto de vista não faz sentido nenhum essa explicação. Nunca que esse fenômeno foi um eclipse. Por quê? Porque não existe nenhum registro astronômico, não existe nenhum catálogo de um eclipse da história da humanidade que tenha durado um dia inteiro. E o versículo é claro quando diz que Sol e Lua pararam por um dia inteiro. Então esse eclipse parcial quer dizer então que ele aconteceu, então ele durou o dia inteiro? Ué, mas não existe nenhum desculpa, não existe nenhum registro astronômico que tenha catalogado tal tipo de coisa, tá entendendo? Tal fenômeno. Então, por isso que eu tô falando, querer usar o eclipse para justificar isso aqui no modelo do globo é entrar em contradição, é entrar em maus lençóis, você tá entendendo? Então, vocês podem ver que esse versículo da Bíblia, ele põe o modelo globular em maus lençóis, porque o pessoal não consegue explicar convincentemente, certo? Então, Josué, nesse texto, ele deixa claro: Sol detente em Gibeão e tu, ó Lua, no vale de Ajalon. Ou seja, Sol e Lua pararam por um dia inteiro. Se a Terra fosse um globo, ele teria que pedir para a Terra parar, porque no modelo heliocêntrico a Terra gira em torno do Sol. A Terra gira em torno do próprio eixo, no movimento de rotação e no movimento de translação em torno do Sol. Ele deveria pedir para a Terra parar, mas por que ele pede para o Sol parar? Ele pediu para o Sol e Lua parar, e Sol e Lua pararam. Se a gente for aplicar uma literalidade para esse versículo, tá entendendo? A gente vê que ele não é compatível com o modelo heliocêntrico. Bom, então tá aqui, ó. Isso aqui é uma representação, tá, do eclipse solar. Então tá aqui, a gente tem a Terra, a Lua e o Sol alinhado. E quando o Sol, quando a Lua estiver alinhada com o Sol e quando a Lua estiver aqui posicionada entre a Terra e o Sol, vai acontecer o eclipse lunar, ou seja, a Lua eclipsando o Sol. Aí vai formar aqui o cone de sombra, a umbra, né, e a penumbra. Certo? Esse aqui é o esquema do eclipse solar no modelo heliocêntrico. Então, no modelo heliocêntrico, o que deveria parar? O que deveria parar é a Terra. Já houve algum registro na história de que a Terra tenha parado de girar? Até hoje não tem. Então, meu amigo, se não há um registro de que a Terra tenha parado de girar, e levando em conta que esse versículo de Josué realmente tenha acontecido, realmente seja literal, então, galera, a Terra ela não pode ser um globo, tá entendendo? Isso só mostra que a Terra realmente é plana, tá entendendo? E imóvel, onde Sol e Lua se movem acima desse plano terrestre, trafegam, e é totalmente possível que Sol e Lua tenham parado, como tá claro lá no versículo de Josué. E outra, não existe eclipse solar com essa característica. Não existe eclipse solar que dura o dia inteiro, tá entendendo? Consegue durar o dia inteiro. Então, querer usar o eclipse para justificar isso aqui é tipo assim, é entrar mais em contradição, tá entendendo? É dar tiro no próprio pé. Por quê? Porque é totalmente inconcebível. Não há um registro de um eclipse que tenha durado o dia inteiro, tá entendendo? Bom, então a gente sabe que a Terra, no modelo do globo, ela é um referencial inercial,
Então ela está em movimento constante. Então eles dizem que a gente não percebe a movimentação da Terra por causa disso, por causa da inércia. Então ela está em movimento constante, tá entendendo? Mas se houvesse um momento em que a Terra freasse ou que houvesse uma mudança, uma variação na velocidade de rotação, eles dizem que a gente sentiria. Ou se, ou se caso, né, melhor dizendo, ou se caso a Terra freasse ou parasse de girar, aconteceria uma destruição, uma catástrofe imensa. E é o que a gente vai ver aqui, ó. O que aconteceria se a Terra parasse de girar? A hipotética situação de o planeta parar de girar, ou seja, da Terra parar de realizar um movimento de rotação. Então, isso é um mistério para os cientistas que não sabem ao certo quais seriam as reais consequências, né, da situação para os seres vivos. No entanto, uma coisa eles têm certeza, seria uma catástrofe. O mais provável é que a vida no planeta seria extinta, né? Nessa situação, o dia e a noite durariam 6 meses. Nesse sentido, duas situações antagônicas poderiam acontecer. O mundo iria se tornar extremamente quente ou entraria em uma era glacial. Na primeira hipótese, isso ocorreria pelo fato de que a evaporação intensa da água dos oceanos do lado dia aumentaria o efeito estufa, aumentaria o, aumentaria o efeito estufa e a temperatura global, que poderia alcançar níveis exorbitantes. A outra hipótese de que a Terra poderia entrar em uma era glacial ocorreria em virtude da acumulação de neve no lado noite, formando uma camada de gelo tão espessa que não derreteria nem quando voltasse a amanhecer nele, né, que é o caso da Antártida. Praticamente todos os seres vivos seriam extintos. Talvez alguma espécie abissal poderia sobreviver, uma vez que esses seres têm a vida baseada na quimiossíntese. Além disso, no instante em que a Terra parasse de girar, ela sairia de uma velocidade de aproximadamente 1.675 km por hora, em uma latitude de 45 graus para zero. Sentindo o efeito da inércia, todas as construções e edificações no planeta cairiam, sem falar nos fortíssimos terremotos que assolariam o planeta. Entretanto, as pessoas não sairiam flutuando pelo espaço como alguns pensam, pois a velocidade adquirida não é suficiente para vencer a atração gravitacional. Para escapar da Terra, um corpo precisa estar a aproximadamente 11 km por hora. Então, se a Terra parasse de girar assim de repente, ou se houvesse uma mudança na velocidade que a Terra está girando, a gente sentiria, né? Segundo o que o pessoal nos ensina. Mas como ela é um referencial inercial, né? Ela está em movimento constante, por inércia a gente acaba não sentindo essa movimentação. Então, não há um registro de que a Terra ela tenha parado de girar, tá entendendo? O que há registros é que o campo magnético foi a zero, tá entendendo? Que o campo magnético inverteu várias vezes, porque isso é um evento, um fenômeno que acontece de tempos em tempos. Isso é uma coisa, inversão magnética é uma coisa. Agora, a Terra ter parado de girar dessa forma, não há um catálogo, não há um registro na história da ciência que mencione que a Terra tenha parado de girar. Então, a conclusão lógica que a gente pode chegar é o seguinte: se a Terra não parou de girar, galera, então é porque de fato a Terra ela não se movimenta. A Terra está imóvel. Ela foi criada para ser inabalável. E Sol, Lua e os demais objetos celestes que trafegam acima desse plano terrestre. Então, esse versículo de Josué ele se encaixa muito mais, essa narrativa se encaixa muito mais no modelo de Terra plana. Agora, se a gente pega esse versículo, se a gente pega esse texto de Josué e aplica para esse modelo, vocês podem ver que o entendimento fica mais fácil. É muito mais fácil de se compreender esse fenômeno. Por que a ciência não está conseguindo explicar isso convincentemente? Por que eles nunca conseguem explicar? Porque eles estão usando o modelo errado. Tá entendendo? Ao invés de serem humildes e reconhecerem a realidade bem diante dos olhos dele, em vez deles deixarem de negar a percepção sensorial própria, tá entendendo? Não. Eles preferem ser orgulhosos, tá entendendo? E continuar usando um modelo que não bate com a realidade, tá entendendo? É por isso que eu falo, eles têm rabo preso com a mentira e por isso que não conseguem explicar muitas coisas. Então, por isso que eu falo, se você acredita no globo, você tem que chegar a justificativas absurdas para tentar justificar certas coisas. Agora, se você acredita que a Terra é um plano estacionário, faz muito mais sentido e é muito mais compreensível de se entender certos fenômenos, certo? Mas é aquilo, né? A ciência tem um modelo deles, né? E aqui a gente confronta os dois modelos e chega a uma conclusão. Espero que todos tenham entendido o raciocínio. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos aí pela paciência, aquele dedo no like se vocês gostarem. Então é isso, meus amigos. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.